Pai do Senhor, meus amados, estamos aqui mais uma vez para glorificar e exaltar o nome do Senhor, pois só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. É uma honra poder estar aqui, sabe, glorificando e exaltando o nome de Deus. Meus amados, eu queria pedir aos irmãos que curtam, compartilhem este vídeo, para que essa semente venha a ser lançada mais longe, que você venha a ser um semeador da palavra, compartilhando este vídeo com seus irmãos, seus amigos, para que cada vez mais essa semente se espalhe e Deus venha fazer as maravilhas dele. Como nós não entendemos como Deus trabalha, só somos servos usados por ele, porque Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Eu estava pedindo a palavra do Senhor, estava meditando hoje à tarde no trabalho, e foi engraçado, sabe? Assim, engraçado no modo de falar como Deus trabalha. Me veio uma palavra na minha mente e eu comecei a meditar naquela palavra, sabe? E eu disse, aí eu pedi assim, Senhor, me confirma que é essa palavra que eu irei falar. Aí o Senhor, eu comecei a escutar louvores, deitado ali no descanso do meio-dia no trabalho. E aí quando der fé no louvor, começou a falar do que eu iria pregar, e eu disse, é confirmação de Deus da palavra. A palavra base fica no Salmos 46, versículo 1, que fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aqui nós vemos um versículo, mas com uma grande e vasta formas de o Senhor trabalhar, porque nesse pequeno versículo nós vemos que Deus se faz presente. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Porque todos nós, irmãos, passamos por dificuldades, nos frustramos por alguma coisa, e nós vemos que o Senhor nos diz, através desse salmo, dessa palavra, que Ele é o nosso socorro, que Ele é o socorro presente, bem presente, que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que quando nós chegamos ao Senhor, o Senhor nos protege, nos guarda, o Senhor nos capacita, o Senhor nos leva em lugares que Ele quer nos levar. O Senhor nos protege indo para o nosso trabalho, o Senhor nos dá livramento, indo para a escola, indo para todos os lugares, o Senhor se faz presente, meus amados. O Senhor está conosco em todos os momentos. Mesmo nós sendo pecadores, o Senhor tem misericórdia, sabe? E o Senhor, Ele nos ajuda. Sempre que precisamos, sempre que clamamos ao Senhor, sempre que pedimos o auxílio do Senhor, o Senhor nos ajuda. Então, eu quero passar para os irmãos que, independente, busque ao Senhor, louve ao Senhor. Antes de sair da sua casa, ore, se prostre aos pés do Senhor e diga, Pai, nos leve e nos traz na santa paz de Deus, Senhor. Guia o nosso caminho, protege-nos com a Tua mão poderosa, nos guarda debaixo da Tua mão, Pai. E que o Senhor venha nos guardar, porque Ele nos guarda assim como está escrito nesse versículo. Porque os dias de hoje, os dias são maus, meus amados. Temos que cada dia nos apegar ao nosso Deus. Temos que cada dia colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus. Porque não há outro a não ser Jesus. Não há outro caminho a não ser Jesus. Mas eu não estou aqui para forçar os irmãos a aceitar Jesus. Eu estou aqui para falar do Evangelho de Jesus. Para que os irmãos venham conhecer como Jesus é maravilhoso. Porque se formos para ler as Escrituras que nos ensina, que nos capacita, nós vemos que Jesus trabalha. Em todas as vezes que as pessoas chegaram a Jesus para pedir socorro, auxílio, o Senhor estava ali. E o Senhor era o socorro bem presente, porque aquelas pessoas chegavam atrás de ajuda para os seus e o Senhor curava. E o Senhor não é diferente nos dias de hoje. Nos dias de hoje, se nós prostrarmos, colocarmos o nosso joelho no chão e orar a Jesus, o nosso Deus, Deus vai fazer maravilhas e vai curar. Mas às vezes nós nos frustramos porque oramos e já queremos a resposta logo.
Não é bem assim. A resposta é no tempo de Deus. Mas o Senhor, Ele responde. Porque fala também que qual pai que o filho pedir um pão vai dar uma pedra? Não. O Senhor, Ele dá algo mais. O Senhor sempre dá algo mais. Algo melhor do que nós pedimos. Pois o Senhor, quando pedimos algo ao Senhor, o Senhor prepara. O Senhor faz do jeito que Ele quer. Não como nós queremos. Pois somos falhos. Às vezes nós se apressamos em pedir as coisas a Deus. Mas o Senhor responde quando Ele quer responder. Mas o socorro é bem presente, irmãos. Deus é fiel, meus irmãos. E eu irei falar para os irmãos que Deus responde. Eu irei dar uma palavra, poucos versículos aqui com base no texto que eu falei, que fica em João 11, fala da morte de Lázaro, né? E vou ler alguns versículos para que os irmãos entendam. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, e a Lázaro. E ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Amém, irmãos? Aqui nós vemos que se confirma aquilo que eu li no começo do Salmo 46, versículo 1. Porque o Senhor, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, certo? E socorro bem presente no momento da angústia. Ali, elas procuraram aquele que tinha a cura, que era Jesus. Aquele que era o Filho de Deus. Amém? Então nós vemos que elas fizeram certo, procuraram Jesus. Mas às vezes nós oramos e queremos a nossa hora. E aqui nós vemos que elas mandaram a mensagem a Jesus, e quando Jesus soube, Jesus falou que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E nós vemos também que Jesus ficou ali mais 2 dias. Jesus sabia que era sério, mas que Jesus ficou ali mais 2 dias, porque ele sabia que ali iria ter um milagre e o nome de Deus ia ser glorificado. E nós vemos, irmãos, que Deus age no tempo dele, mas ele sabe da nossa necessidade, ele não deixa de socorrer. Deus é maravilhoso, meus amados. Uma coisa que eu tenho para dizer é que Deus é maravilhoso. Então nós vemos nessas passagens que Deus é o nosso refúgio, nosso socorro, nossa fortaleza. E eu quero falar para os irmãos: coloque a sua vida nas mãos de Deus. Coloque e acredite que Ele irá fazer na tua vida. Pois quando Jesus chegou para curar, para ressuscitar Lázaro, Jesus falou, né? Chegou Marta para conversar com ele. E Jesus falou: se creres, verás a glória de Deus. Temos que crer que Jesus irá nos socorrer. Temos que crer que Jesus irá fazer a obra na nossa vida. Pois Ele sempre está conosco, meus amados. Sempre está conosco. Quando Elias foi para aquela caverna, o Senhor o socorreu, o Senhor foi o seu auxílio também, sabe? Porque Elias estava desenganado, estava ali. E o Senhor mandou um anjo lá, sabe? O Senhor sempre manda os anjos dele para andar contigo. Aonde quer que tu vá, tem anjos do Senhor te protegendo, meus amados. Porque Deus sabe o que se passa no teu coração. Muitas das pessoas olham para ti e não sabem o que se passa por dentro de ti. Mas o Senhor te conhece no profundo. Porque só o Senhor tem o poder de sondar os corações. Assim como Samuel, quando foi ungir Davi, que o irmão de Davi saiu, e Samuel logo acreditou que aquele seria o rei. Mas o Senhor: Samuel, tu vês como o homem vê, mas eu vejo o coração. Deus vê diferente de nós, meus amados. Muitas pessoas podem desacreditar de você, ver você e não dar nada por você. Mas Deus sabe da tua capacidade. Deus sabe o que se passa dentro de ti. Não desiste, meus amados, não desiste. Não desistam dos seus sonhos, não desistam de correr atrás dos seus sonhos.
Coloque Deus no primeiro lugar. Coloque Deus à frente de tudo. E tudo Ele fará na tua vida. O Senhor irá te guardar, irá te proteger dentro de uma fortaleza, cujo inimigo não pode tocar. Porque se Deus está contigo, irmão, ninguém será contra ti. Mas eu falo assim, meus amados, eu prego a palavra do Senhor com a convicção do que eu leio, do que Jesus me passa aqui. Porque Jesus é amor, Jesus é compaixão. Temos que orar pelo próximo, ver a dor do próximo, sabe? Por isso que eu tento passar para os irmãos o que Deus faz na minha vida, para que os irmãos vejam que na minha vida tem Deus. Mesmo que eu sendo falho, sendo pecador, errando, mas eu não irei deixar de pregar a palavra. Quando nos meus erros eu me ajoelho e peço misericórdia a Deus e peço ajuda. Porque a nossa ajuda vem dos céus. A nossa ajuda vem do Senhor. Porque muitas das vezes, meus amados, as pessoas, nós só julgamos uns aos outros. E Jesus não veio para julgar. Eu me coloco assim, nós, porque eu me coloco também. Também sou falho, sou ser humano. Mas tento melhorar, sabe? Com o passar dos dias, com o passar de conhecer a palavra, com o passar de ter Jesus como um espelho para mim, eu tento melhorar o máximo possível. Mas mesmo assim eu sou pecador, meus amados. Santo só Jesus. Mas eu quero passar para os irmãos que Deus salva, Deus restaura, Deus levanta, e Deus socorre, e Deus guarda também. Por isso, meus amados, coloque sua vida nas mãos de Deus e não desista dos seus sonhos. Jairo estava com a filha dele doente. E ele chegou e foi a Jesus no socorro bem presente. Porque todos aqueles que chegam a Jesus, o Senhor socorre. Mas Jesus falou também, Jesus iria com Jairo. Mas antes que Jesus fosse com Jairo, aconteceu algo. Uma mulher que estava com fluxo de sangue há 12 anos. Aquela mulher tocou em Jesus e foi curada. Porque todos aqueles que chegam a Jesus são curados. Jesus nos dá uma nova oportunidade de vivermos com Ele. Antes que Jesus fosse com Jairo, aquela mulher foi curada. Muitas das vezes, antes que Jesus vá conosco, aonde estamos precisando, aparece alguém que está precisando mais do que nós. E Jesus também ajuda aquele que chega. Porque não é por ordem de chegada. Porque é no tempo de Deus. As coisas de Deus é como Deus trabalha. Mas quando Jesus estava indo com Jairo, já vinha uma pessoa da casa de Jairo e falou que a filha dele já estava morta. Mas Jesus falou, se creres verás a glória de Deus. Jesus falou, somente crê. Ela viverá, né? A filha dele viverá. E assim como Jesus falou, aconteceu. Jesus foi com Jairo. E a filha dele viveu. Estava morta, mas viveu. Jesus falou, ela não está morta, apenas dorme. Glória a Deus. Deus é fiel, meus amados. Aonde há morte, o Senhor fala que dorme. Aleluia. Porque o Senhor tem o poder de ressurreição, de trazer da morte para a vida. Assim, quando nós estamos no pecado, vivendo coisas erradas, o Senhor pode nos trazer para a vida. Porque muitas pessoas, quando vê alguém que está errando, ali já julga, não tem mais jeito. E Jesus tira de lá e coloca para a vida. Porque Jesus é a vida. Glória a Deus, Senhor. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. E muitos de nós não cremos porque não vemos. Mas nós temos que crer. Crer que Jesus está conosco. Jesus é o nosso socorro. Jesus é a nossa fortaleza. Jesus é o nosso refúgio. E Jesus irá diante de nós e endireitará os nossos caminhos. Aleluia. Porque muitos estão perdidos, precisando de uma palavra, e nós não estamos dando uma palavra de consolo, mas sim de julgamento. Quem somos nós para julgar uns aos outros? Nós temos que ajudar o próximo. Às vezes nós vemos os pais passando por muitas coisas por causa dos filhos.
E nós não entendemos como aqueles pais passam por dentro. Mas Jesus sabe. Jesus sabe de tudo, meus amados. Então venhamos entregar nossas vidas nas mãos daquele que pode mudar a história, mudar a trajetória, o rumo da vida para melhor. Porque Jesus, quando chega, todos que chegam a Ele são curados, são restaurados, são levantados e são colocados diante dos homens como testemunhos vivos. Aleluia. Porque Deus é maravilhoso para cumprir. Deus é maravilhoso para fazer. Porque Saulo perseguia a igreja do Senhor. E quando o Senhor se apresentou para Saulo, para Paulo, o Senhor se apresentou como renovo. Porque aquele homem que perseguia passou a pregar o Evangelho e ser um missionário da casa de Deus. Um apóstolo do Senhor. Um homem que levou a palavra do Senhor. Passou por muitas coisas por causa da palavra do Senhor. Porque às vezes, meus irmãos, há esperança para a árvore que for cortada. Porque o Senhor é o nosso socorro. O Senhor é tudo para nós. E nós sem Ele nós não somos nada. Vivemos dispersos no meio de um mundo tão grande. Mas Jesus é a luz. Jesus é a luz. Jesus é o direcionamento do caminho que nos levará para a salvação. Vamos chegar a Jesus enquanto há tempo. Porque Jesus irá voltar e vir buscar a igreja dele. Vir buscar um povo no meio de um povo. Eu sempre falo isso, meus amados. Porque nós temos que pregar o Evangelho do Senhor. Nós temos que falar que Jesus irá voltar. E Ele irá voltar. Porque tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. E se Ele falou, Ele irá voltar. Meus amados, me perdoe de você. Oh, Deus grande, maravilhoso. Eu amo esse Deus, amor. Eu amo esse Deus. Eu vejo o Senhor fazendo cada dia mais o que o Senhor faz na minha vida. Coisas tremendas, sabe? O Senhor tem me capacitado, tem abrido as portas, tem me colocado nos caminhos dele cada vez mais. E eu irei buscar cada vez mais. Independente de alguma coisa, eu irei estar aqui pregando o Evangelho. Todas as quartas-feiras, em nome de Jesus. Que Deus venha estar conosco. Queria orar pela vida dos irmãos e que essa palavra, meus irmãos, venha servir de um gás, sabe? Um combustível para você que está pensando em desistir. Mas não desiste, meu irmão. Coloca a tua vida nas mãos do Senhor. Ora a Ele, ora ao Pai, ora ao Senhor Jesus, o nosso Jesus. Ora ao nosso Salvador, para que Ele venha te socorrer. Ser o teu socorro bem presente no momento de angústia, pois Ele sempre está nos ouvindo. Só basta nós clamarmos a Ele, buscar de todo o vosso coração, em espírito e em verdade. Ele te ouvirá e mandará os teus anjos, e mandará os anjos dele te ajudar, nos guardar, nos proteger. Pois você é precioso para Jesus, a sua vida é preciosa. Deus é maravilhoso. Tem uma parábola das 100 ovelhas, né? Que o pastor larga as 99 para ir atrás da que está perdida. Essa parábola às vezes mexe com a nossa mente, sabe? Porque irá largar 99 para ir atrás de uma, assim é o nosso Senhor. Porque o Senhor quer que nós vá pregar o Evangelho para aquelas pessoas que estão perdidas, sabe? Aquelas pessoas que estão no caminho errado, que elas venham conhecer o Evangelho. E quando o Senhor acha aquela ovelha, Ele se alegra, coloca ela nos ombros e se alegra com os seus. Assim devemos ser nós quando alguém aceita Jesus. Temos que se alegrar com o próximo, sabe? É maravilhoso, as coisas de Deus nós não explicamos, só vivemos. E eu quero passar isso para os irmãos, que cada dia mais busquem ao Senhor. Amém? Queria orar por você e sua família em nome de Jesus. Pai, estou aqui, Senhor, diante de Ti, Pai. Primeiramente para agradecer, Pai, por essa mensagem. Que o Senhor venha abençoar aquele que vai ver, Pai. Abençoa não só ele, mas toda a sua casa, toda a sua família, Senhor. Que o Senhor venha ser o socorro bem presente, Pai, na família deles, na vida deles, Pai. Coloca os teus anjos para vir batalhar por eles, Senhor.
Coloca o desejo no coração deles vir te buscar cada dia mais, Pai. Não deixa que eles se desviem, nem olhem para um lado, nem para o outro. Mas que eles fiquem firmes na Tua palavra. Fiquem firmes em Jesus, Pai. Que o Senhor abençoe eles grandiosamente, Senhor. Cura aquele que está doente, Pai. Livra eles de todo o mal, Senhor. Eu entrego todos nas Tuas mãos e que seja feita a vontade do Senhor. Te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Muito obrigado, meus amados, que essa palavra venha ser plantada no teu coração, que Jesus venha fazer grandiosas coisas na tua vida. Jesus te ama e eu também. Fiquem com Deus, tá? Amém.